deixar de congregar é um problema, é um pecado bíblico, deixar de congregar. O que leva uma pessoa a não estar em uma igreja? São pessoas que estavam na igreja por uma conveniência, porque achavam legal, ouviam uma palavra que de certa forma trazia algum tipo de conforto, mas essas pessoas, talvez muitas delas, não haviam ainda tido um encontro real com Cristo. Esse negócio de igreja é um negócio que a gente inventou? Então, assim, esse negócio de igreja precisa mesmo? É importante mesmo? Faz diferença? Qual diferença faz? Dá pra não ser? A igreja existe por quê? Quem inventou? Deus. Por isso que a igreja ela precisa ser próxima à Bíblia, a igreja precisa ser bíblica. Biblicamente falando, é que a partir do momento que a pessoa entendeu o que é a vida cristã e entendeu a salvação em Cristo, o desejo de congregar ele é natural. Então a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Sejam muito bem-vindos ao podcast A Bíblia Responde. Nosso podcast que é uma parceria entre a Segunda Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná, a Quarta IPB também de Ji-Paraná e o Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. Se é a primeira vez que você ouve o nosso podcast, pelo nome dele você já entendeu um pouco do conceito. A ideia é responder perguntas, dúvidas, questionamentos da vida, da fé, ou até sobre a própria doutrina da Igreja Presbiteriana à luz da Palavra de Deus. A gente está aqui para fazer perguntas e encontrar as respostas no que a gente acredita que é a base, né, para todo o nosso conhecimento, para toda a nossa fé, para toda a nossa vida, né? A única regra de fé e prática, se você ouviu o episódio anterior, a gente falou bastante sobre isso quando a gente estava falando sobre as confissões, que a Bíblia, né, a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, e por isso nós colocamos as nossas dúvidas e indagações nela, né, para encontrar nela a resposta. Nós estamos aqui, mais uma vez, com os nossos pastores, Evanderson, pastor Marconi, dá oi para a nossa audiência. Muito bem, estamos aí de volta para mais um episódio, e hoje falando sobre a importância da igreja, a importância de fazer parte da igreja. E eu diria não apenas a importância, mas a necessidade. Olha aí, já vamos começar a definir esse negócio aqui. Então, perfeito. Que Deus abençoe você permaneça aí no nosso episódio e seja abençoado. Exatamente. Pastor Marconi. Sejam bem-vindos. Vamos junto para tentar responder essa pergunta que talvez seja muito difícil para você, né? Nós vamos entender por que seria difícil. Seja bem-vindo. Show de bola. Esse é um episódio, inclusive não me apresentei ainda, né? Me chamo André, sou presbítero da Segunda Igreja Presbiteriana e sou também host desse podcast. E esse é um episódio oferecido pela Segunda IPB. Agora todos aqui, Segunda IPB, episódio anterior a gente sofreu para não falar da igreja, assim, que era um episódio oferecido pelo seminário, né? Mas como a gente estava conversando agora, né? Tá tudo conectado. Mas como nossa igreja é confessional, logo... aí era sobre confissão, né? Faz todo sentido. Mas esse é um episódio oferecido pela Segunda IPB, pastor Marconi e pastor Evanderson são os nossos pastores ali da Segunda Igreja. E é isso aí, estamos aí para... Tamo junto. Para entender, né? E esse episódio eu já começo falando que, assim, ele não tem como intuito angariar membros para a Segunda IPB. Tô certo de falar isso ou eu tô errado? Você tá certo, mas se quiser vir... Exatamente, é isso aí. Se sentir interessado, né, em conhecer a palavra de Deus através da Segunda Igreja. Uma coisa eu garanto, os pastores lá são bonitões. Isso é uma coisa que eu até acho engraçado, que esse negócio, né, de querer membro para a igreja e tudo mais... E com certeza, né, tem essa visão mesmo, né, de uma igreja cheia talvez envaideça, né, algum ou alguns, enfim. Mas, assim, quando a gente entende a lógica do serviço a Deus, em algum aspecto, e aí eu falo, e essa fala é uma fala enquanto presbítero mesmo, mais gente é mais trabalho, né? Mas é um trabalho bom, né? Mas é um trabalho maravilhoso. Não, eu não acho ruim, não, eu quero mesmo. Venham pra gente poder servir. Mas é isso, assim... Tem uma frase bem interessante que eu acho que deve resumir essa ideia, que antes evangelizávamos e falávamos assim, procure uma igreja próxima à sua casa. Hoje, o correto dizer é procure uma igreja próxima da sua Bíblia. Exatamente. Porque temos muita oferta, temos uma demanda também muito grande, mas nem todas são igrejas fiéis. Às vezes compensa você atravessar a cidade... Boa, Heber. No contexto de Ji-Paraná. De um lado pro outro, né? Assim, não é só puxando pra segunda, né? Não, mas, assim, exato. Só mostrando que às vezes você tem
mora perto de uma igreja que às vezes ela não é uma igreja que tem um compromisso com a palavra. Então é melhor atravessar a cidade e ir para uma igreja, como ele disse, que esteja mais próximo da Bíblia. Exato. Perfeito, show de bola. E eu acho que é porque aqui na nossa cidade a gente tem esse contexto, né, do atravessar a cidade. Então a gente tá falando de algo muito local. Mas tem muitas cidades. Mas muitas cidades têm isso, né, de atravessar a cidade. Mas aqui, inclusive, no nosso episódio, a gente... nosso podcast, né, ele é organizado pela segunda e pela quarta. É um em cada lado da cidade, né? Então nesse caso, do segundo pro primeiro... Ou do primeiro pro segundo. E, inclusive, temos muitos membros dos dois lados, né? Que são do segundo, que vão pra quarta, que são do primeiro, que vão pra segunda. Então é isso, A gente né? até brinca lá que tem um presbítero que mora quase em Ouro Preto. Quase em Ouro Preto. Seria mais perto pra ele ir pra Ouro Preto do que vir pra nossa igreja, de fato. É isso mesmo. Mas, enfim, como eu tava falando, esse episódio não é como se fosse um episódio pra... Não é para trazer para a segunda, mas para te motivar a ser membro de uma igreja. Perfeito. E te motivar a ser membro de uma igreja, e aí vocês vão entender, né? Você que está nos ouvindo vai entender isso ao longo da conversa, para perguntar de fato, como falamos no início, para a palavra de Deus. Esse negócio de igreja é um negócio que a gente inventou, sabe? Então, assim, esse negócio de igreja precisa mesmo? É importante mesmo? Faz diferença? Qual diferença faz? Dá para não ser? Vamos pensar assim na Bíblia. Beleza. Vocês são de igreja, né? Nós aqui, nós somos membros de igreja, pastores, presbítero. Enfim, é óbvio que a gente acredita que é bom estar em igreja, né? Fazer parte de uma igreja. Mas assim, e como ser crente e não ir? Dá? Não dá? Essa é a ideia aqui desse episódio, a gente responder isso à luz da Bíblia e entender isso a partir da palavra de Deus. Então, se você tem essa dúvida, fica aqui com a gente. Mais uma vez, vou tentar pela última vez falar isso, mas a ideia não é colocar os nossos argumentos, mas encontrar na palavra de Deus a resposta para que todos nós que estamos aqui, você que está aí nos ouvindo, possamos cada vez mais, dia após dia, crescermos no conhecimento da palavra, para que dessa forma cresçamos no nosso relacionamento com Deus e sejamos santificados por Deus. Então, eu acho que esse é o nosso intuito, né? Encontrar na Bíblia a resposta para essas dúvidas. Então comece, qual é a primeira? Vamos lá. Então... Porque se a gente for responder isso tudo aí, a gente já vai embora, igual exatamente, já vai embora logo começa e já finaliza. Mas então, assim, pra gente começar, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esses motivos, muitas vezes, que levam a essa indagação, sabe? Eu acho que vou falar evangélico, né, pro crente de berço, que nasceu já em uma família que vai à igreja, que tem esse hábito, esse costume, né, essa cultura, enfim, é algo que até, de alguma forma, vai se tornando habitual, né? A gente fala assim, isso é uma fala que ela pode ser uma fala com uma conotação realmente de um olhar espiritual, por assim dizer, mas também pode ser uma conotação cultural. Eu acho que domingo agora, o presbítero que estava conduzindo lá na nossa igreja, ele falou sobre isso, né? Quando você não vai domingo para a igreja, é um domingo que não valeu a pena. E de forma habitual, a gente sente isso também, né? Você já está acostumado, então é algo que você às vezes faz por costume. Mas tem pessoas que não, que às vezes não tinham esse costume, que não nasceram assim, enfim. Então eu acho que assim, são diversos motivos pelos quais muitas vezes uma pessoa não pensa sobre isso, ou não entende que deve congregar, ou já congregou e agora entende que é melhor não congregando. Quais são, assim, esses motivos que vocês, enquanto pastores, já viram, assim, de pessoas que vieram e relatavam isso, ou que até saíram por algum motivo e comentam, enfim, o que leva uma pessoa a não estar em uma igreja? Eu acho, André, que primeiro a gente tem que dissecar isso aí, tem várias questões aí. Primeiro, por que igreja? Primeiro, porque foi uma instituição de Deus, né? Mas isso aí você que fala. Não, a Bíblia vai dizer, Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, a Bíblia nos mostra que Deus criou a eclésia ou a eclesia, que é a igreja, que é uma assembleia, um juntar de pessoas com um objetivo único, que a confissão responde, que é adorar a Deus e ter prazer nele para sempre. A grande questão é, a igreja existe por quê? Quem inventou? Né? Deus. Perfeito. Mas eu vou te pausar, porque essa é a pergunta que a gente vai fazer já já. Beleza. A pergunta inicial é, por que
pessoas se questionam sobre isso? Quais são os questionamentos que vêm? Então agora ficou mais prático. Então seria as razões por que as pessoas deixam de congregar, não passam a congregar. Eu já vi muitas pessoas falarem o seguinte: mas igreja é um lugar cheio de erro, cheio de falha. Cheio de pecado. E se for para ir para um lugar cheio de falha, eu prefiro ficar em casa. Né? Esse é um motivo, então, né? Que a igreja... É um argumento, né? É um argumento que as pessoas usam. Ou a pessoa pode também já ouvir pessoas falando: eu frequentei a igreja um tempo, mas eu me decepcionei com alguém. Eu vi que alguém era mais falho do que eu lá, pecava mais do que eu, então eu resolvi não mais estar na igreja, né? Perfeito, outro motivo. O que mais? Por diante. Vamos pensar em outros motivos. Até baseado na questão que nós falamos ali de procurar uma igreja próxima da sua casa, com isso aconteceram muitos chamados abusos espirituais. Pessoas que se sentiam donas dos membros. Por exemplo, pastores que se sentem donos daquelas pessoas, induzindo essas pessoas até se elas devem cortar o cabelo ou não. Uma coisa simples. E eu não estou falando de igreja que tem uso e costume. Igrejas de vários modelos. Então, pessoas que se sentiram donas dessas outras. Até mesmo dominadas, né? As pessoas. Aquela ideia, olha, se você for vender um carro, você só vai vender o carro depois que o seu líder autorizar dizer que pode. Então, o relacionamento abusivo na igreja. Aí tem um relacionamento abusivo. E isso gerou muita frustração. Muitas pessoas também, já que a gente está achando condições, talvez até estão nos escutando agora, que esperavam mais da igreja. Tipo, eu ouvi uma vez que se eu fosse para a igreja, eu ia ficar rico. Se eu fosse para a igreja, eu não ia ter doenças. Se eu fosse na igreja e orasse, fizesse uma campanha de oração, meu pai não ia morrer, minha mãe não ia morrer, meu filho não ia morrer, o câncer não ia me pegar. E aí, promessas infundadas geram falsas expectativas. E as expectativas são antibíblicas. Deus nunca disse que não iria acontecer essas coisas. Por isso que a igreja ela precisa ser próxima à Bíblia, a igreja precisa ser bíblica. E aí, uma igreja que não é bíblica, uma igreja que promete coisas que Deus não prometeu, causam frustrações. E essas pessoas, elas se sentem abusadas, ou frustradas, ou desmotivadas, e elas deixam de congregar. E outra situação também, aí a pessoa já seria um argumento, uma justificativa, digamos, entre aspas, teológica, quando a pessoa diz assim: não, mas a igreja sou eu. Então, eu não preciso, né? Onde eu estiver, ali está a igreja. Então, essa é uma falácia, um argumento aparentemente correto, mas que não tem fundamento bíblico, né? A pessoa dizer que, então, cada um é a igreja, onde cada um estiver, ali está a igreja. Então, eu não preciso congregar. Essa ideia é uma ideia antibíblica. Ela tem uma aparência de... É porque ela expressa uma verdade bíblica, mas ela entende essa verdade de um jeito que não é verdade, né? Contexto. Fora de contexto. Do contexto. Perfeito. Acho que essa questão da igreja sou eu também tem outras realidades assim que eu penso. Por exemplo, as pessoas que simplesmente esfriaram, né? Isso aconteceu muito durante a pandemia, né? Pessoas que eram membros de igreja, que na pandemia, né, ficaram em casa, né, pela realidade do momento, e que não voltaram. Né? E aí, seja no período da pandemia, ou seja uma pessoa que às vezes era membro e simplesmente ficou, às vezes por acomodação e tudo mais, acontece também, né? Virou o advento do membro online. Teve um evento no seminário e recebemos um pastor aí de fora e outras pessoas aqui da cidade foram assistir esse pastor. E ao perguntar a essas pessoas por que não, porque eu sou ovelha online desse camarada lá de São Paulo, uma ruma de igreja aqui, muitas igrejas boas aqui de Paraná, e o camarada é membro online numa igreja lá de São Paulo. Porque é muito mais confortável. Aí cai no comodismo. É outro evento. Eles vão dizer: eu não preciso ir à igreja, já que eu posso assistir o culto aqui, mandar o dízimo via Pix, fazer uma oferta via Pix, mas ser um colaborador em missões, tudo via Pix. É muito confortável.
Eu tive, na época da pandemia, não estava aqui em Paraná, e teve ovelhas que falaram assim, eu vou ter que pôr roupa para ir para a igreja, né? É mó chato isso, era bom quando eu fazia uma bacia de pipoca, sentava na frente do meu computador e ali cultuava a Deus, mas ele não entendeu que aquilo ali era uma situação e que cultuar a Deus não é somente isso, também mas não somente. Mas falta, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Algum outro exemplo? Eita, tem um monte. A gente estava comentando aqui antes de começar, né, sobre a realidade também, às vezes, de membros de igreja que mudam de cidade, mudam bem lembrado. De cidade, estado, ou até país, né? E aí nessa mudança acabam esquecendo desse detalhe, desse pequeno detalhe, né? E aí deixam de congregar, não se tornam membro, ou até se consideram membro da igreja que tá lá. Eu tô aqui, a igreja tá lá, mas eu sou membro daquela igreja lá. E tem vários fatores, né, que a pessoa chega a isso, pelo menos no meu ponto de vista. 1, não me adaptei à igreja. Perfeito. 2, a língua que falam aqui eu não entendo, no conceito de ir para outro país. 3... Mas agora que você mencionou a língua, tem a língua num sentido de língua mesmo, e tem até às vezes a forma de falar, né? Que às vezes a pessoa não consegue. Exato. A eclesiologia da igreja não condiz com aquilo que ele está acostumado. Mas tem uma perigosa, né? Que eu não quero ir, porque eu estou apegado à igreja, à segunda igreja de Paraná, e o pastor é Wanderson. Eu não vou congregar em outro lugar. E afinal de contas, eu vou ficar só um ano aqui. Só um ano. Né? Tem gente que fala isso, né? Por incrível que pareça. E eu não sei se o pastor Evandro tem experiência de ouvir isso, mas é um problema isso. Deixar de congregar é um problema, é um pecado bíblico, né? Deixar de congregar. E aí a gente não tem como entrar na questão das motivações internas do coração, que a gente não conhece o coração. Mas a gente pode ponderar que, em muitos casos, a razão da pessoa, então, simplesmente dizer, mudei, eu não quero ir mais, ou eu teve um problema, eu não vou mais. Na pandemia, como disse, foi um momento em que muitas pessoas que eram membros de igreja simplesmente deixaram de participar e nunca mais voltaram. Então, aí a gente pode também entender que muitas pessoas nessa condição são pessoas que estavam na igreja por uma conveniência, porque achavam legal, cultura, porque ouviam uma palavra que de certa forma trazia algum tipo de conforto, mas essas pessoas, talvez muitas delas, não haviam ainda tido um encontro real com Cristo. Então eles viviam ali uma religiosidade, uma vida cristã, entre aspas, mas sem esse entendimento real do que é a vida cristã. Em outras palavras, talvez pessoas que ainda não haviam sido encontradas, ou não haviam encontrado a salvação em Cristo, de fato. Então, não estou dizendo que todos que passaram por isso seja essa a razão, mas muitos, com certeza. Né? Não podemos julgar, como tu diz, a motivação, mas analisando respostas de pessoas que deixaram de congregar, podemos chegar nessa conclusão que o Evandro falou aí. E não faz sentido isso, né? Realmente, eu sou crente, mas eu não vou congregar. Não faz sentido. Não faz ideia, sentido, assim, biblicamente falando, é que a partir do momento que a pessoa entendeu o que é a vida cristã e entendeu a salvação em Cristo, o desejo de congregar ele é natural. Então a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. É difícil. E aí quando alguém diz que é um cristão, mas que não tem desejo de congregar, então você fica pensando, ou existe uma má compreensão, ou essa pessoa de fato não creu em Cristo ainda. Show! Então acho que a gente deu um salto aí. Eu gosto de frasezinhas, né? Tem uma frase bem interessante, fala assim: ir à igreja não lhe faz um cristão, como ir no McDonald's não te faz um sanduíche. Fazendo essa alusão. Então também tem pessoas que vão à igreja, mas não congregam. É um outro problema que eu acho que deveria ser tratado. Mas eu acho que a gente pode chegar nele mesmo. Né? Eu acho interessante, porque pessoas que estão ali, mas não congregam, como o pastor Evandro bem disse, e eu também, é estranho falar, eu sou um cristão, mas eu não quero congregar. Perfeito. Mas também é estranho falar, eu sou um cristão, eu estou aqui
Mas ele também não está congregando. Ele não quer batizar, ele não quer participar da comunhão da igreja. É aquele que chega no boa noite e sai na bênção, né? Quando você assusta, o cara sumiu. Então, assim, é estranho pensar num cristão fora do corpo. Perfeito. Ó, isso aqui era para ser a introdução e a gente já foi desenvolvendo muito o tema. Mas assim, se você que está ouvindo a gente está em alguma dessas realidades, a gente quer conversar sobre tudo isso, né? E aí, de fato, assim, são diversos motivos ou diversos movimentos que podem fazer alguém viver essa realidade. A gente trouxe vários deles aqui, já discorreu sobre vários deles. Muito interessante. Espero que a gente consiga chegar nesse ponto durante o episódio, assim, do que vai... Mas o que vai e não vive, né? Muito, muito interessante. Mas eu queria te convidar, se você tem dúvidas, se você tem questões, inclusive se você vive essa realidade e a sua realidade é diferente de tudo que a gente falou aqui, a gente quer saber também qual é a sua realidade. Se você hoje não tem convivido, né, não tem vivido essa realidade de estar fazendo parte ativamente, diariamente, né, enfim, do corpo de Cristo em uma igreja, o que está acontecendo, qual é a situação, por que isso está acontecendo na sua vida, se você de fato crê que Cristo é o Senhor da sua vida, por que você não tem vivido em igreja, né? É esse membro fora do corpo, né? E aí, se você quiser deixar aqui o seu relato, se quiser mandar no direct pra gente também a sua situação, a gente está aqui para conversar, para entender, para orar com você, para que você não se prive, porque no fim, né, eu acho que a gente vai chegar nessa conclusão durante a conversa, quem mais perde, quem mais sofre é o membro que está afastado, porque o corpo de Cristo, ele precisa dessa união, mas de fato, Cristo é esse cabeça que nos permite fazer parte desse corpo e não que ele precise de nós, mas ele nos dá esse privilégio de fazer parte. Então, por que você está perdendo, né? Por que você não está vivendo a maravilha que é? E aí vamos falar sobre isso agora, né? Não que seja uma maravilha livre de dificuldades, mas que as dificuldades são parte da maravilha que é ser parte do corpo de Cristo. E aí, então, convido você a continuar no episódio. Como eu já falei, se você tem dúvidas, mande. Não falei ainda, então vou aproveitar esse momento para te convidar a seguir o nosso podcast. A gente está aqui para abençoar a sua vida, né, através dessas perguntas. Seguir no YouTube, seguir no Instagram, seguir no Spotify, independente de onde você esteja ouvindo. E mandar as suas dúvidas, seus questionamentos, sua opinião, o que você tem achado, se isso tem edificado a sua vida, e também compartilhar o que a gente tem conversado aqui. No final, eu também vou dar mais uma oportunidade, se você esquecer de deixar essas dúvidas para você deixar, mas esse é um bom momento para isso. Se tem dúvidas, seja sobre esse episódio, seja sobre qualquer outra coisa, deixa aí suas dúvidas que a gente vai ter o prazer de ler e, quem sabe, no próximo episódio, respondê-las. Voltando para o nosso tema, então... diante de tudo que a gente conversou, né, todos esses pontos, todas as questões que às vezes levam as pessoas a deixarem de congregar, e aí vocês já estão respondendo sobre isso, mas enfim, à luz da palavra de Deus, faz sentido? Faz sentido decidir viver sozinho, né, viver a fé sozinho, depois de todas essas questões que a gente falou? Não faz sentido. Se nós formos honestos, eu sei que talvez tenha pessoas que estão nos assistindo que vai dizer, não, ele não sabe do meu problema. Realmente, eu não sei, mas Deus sabe. Uma coisa eu posso garantir, que não faz sentido se denominar cristão e viver fora do cristianismo, fora do corpo de Cristo, fora daquilo que o próprio Deus instituiu. Deus juntou um povo, fez um ajuntamento de povo. Deus salva indivíduos que estão agrupados. Então, a igreja do Senhor, ela é a igreja tanto militante quanto a igreja invisível, né? A visível e a invisível, a igreja celestial e a igreja que está na terra, que é a militante e a celestial, enfim. Caminha para que o corpo seja constituído de pessoas, né? É interessante que a Bíblia diz que Deus ia acrescentando, está lá em Atos 2, se não me engano, Deus vai acrescentando aqueles que iam sendo salvos aonde? Na igreja. Então Deus cria um corpo que chama igreja, que é feito de pessoas diferentes, pecadoras, entretanto remidas, salvas, e que estão ali para caminhar juntas até a Jerusalém celestial. Perfeito. Eu acho que é uma pergunta que vale até... Quer comentar? Só complementar essa questão de
não faz sentido mesmo, porque você vai para a Bíblia e você então percebe que sempre Deus reuniu o povo. Então o pastor Marconi já falou um pouco sobre isso, né? No Antigo Testamento a gente encontra Deus reunindo o povo para adorar, para sacrificar, para render culto, para render adoração, e reunia as famílias, né? Então o povo todo reunido. Então sempre houve a ideia da reunião, da congregação, do culto solene. Isso desde o Antigo Testamento. E aí você vai para o Novo Testamento, né? E surge o termo igreja, que nada mais é do que uma reunião também, né? Igreja significa uma assembleia. Então essa ideia de reunião, de assembleia, de congregar, é algo presente desde o início, quando Deus convoca para si um povo, né? E sempre houve um sinal ou um ritual de entrada nesse caso, né? No Antigo Testamento existe o sinal do pacto com Deus, de Deus com o povo, que é a circuncisão. Para alguém fazer parte do povo era circuncidado. No Novo Testamento, esse sinal ou esse cerimonial é substituído pelo batismo. Então a ideia de fazer parte do grupo, fazer parte da igreja. Deus estabelece inclusive a forma de entrada, né? Perfeito. Então, tanto é que no Novo Testamento você vê os relatos de pessoas que são convertidas, em seguida são batizadas. Por quê? Porque Deus estabelece qual é o movimento, a forma de fazer parte. Ou seja, fazer parte é necessário. Show de bola. A minha pergunta, né, e aí já está dentro do que vocês estão falando mesmo, é o entendimento do que é igreja, né? Eu acho que é muito importante. Algumas coisas foram colocadas aqui que geram essa dúvida, né, sobre o significado dessa palavra. Por exemplo, a lógica de que eu sou igreja, então, enfim, né, esse ponto. Eu vejo também a dúvida, por exemplo, do que é o cristianismo e o que é a religião. Muita gente fala, eu sigo a Cristo, mas eu não tenho nenhuma religião, porque religião é outra coisa. Esse tipo de coisa eu queria que vocês explicassem pra gente. Então, qual é o conceito de igreja? O que significa igreja? Quando que surgiu isso? Você já começou a explicar, né? Já falou um pouco disso. Mas o que significa igreja, assim, pra gente entender, né? Porque se eu sou igreja, de fato, beleza. Então, se eu sou e eu gosto de Cristo, Jesus é meu amigo, eu leio a Bíblia, eu falo com ele e tudo mais, então... beleza, eu sou igreja, eu não tô fora da igreja, porque eu que sou ela. Então o que é a igreja? Explica pra gente isso. Eu acho que dentro do que eu tava falando aqui agora há pouco, eu creio que já existe uma definição já, né, sobre o que é a igreja. Então o conceito bíblico de igreja aqui é exatamente esse, ajuntamento. Né? Esse é o conceito de igreja. Então nesse sentido, é incoerente eu dizer que eu sou igreja. Como que eu sou um ajuntamento? Né? Sozinho... Nesse sentido de igreja. Eu não faço ajuntamento sozinho. Aí nós vamos para outros conceitos que definem a ideia de igreja como algo que necessariamente envolve pessoas. Paulo usa o conceito de corpo. Né? Então o que é um corpo? Corpo é algo que é composto por membros. Então, Paulo define a igreja como um corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e todos os outros são os membros desse corpo, que têm funções e trabalham em prol de um objetivo em comum, que é a obra de Deus, a glória de Deus. Então, como que você vai ser igreja sozinho se você é um membro? Então, um membro sozinho não faz parte, não é um corpo. O corpo necessariamente envolve a ideia de partes que juntas, então, formam aquele corpo. Então, assim, não tem como, biblicamente falando, você dizer que sozinho você é a igreja. Né? Então, existe, como você falou, isso é parte da verdade. Sozinho, eu sou a igreja de Cristo, no sentido de que eu estou ligado a ele. Mas sozinho eu não posso cumprir o que a Bíblia fala sobre o conceito de Deus sobre igreja no aspecto de ajuntamento, porque
simplesmente eu estou isolado ali. Eu preciso estar conectado com outros e como membro de um corpo, né? Então, eu creio que seria mais ou menos nessa direção. É 1 Coríntios que vai falar isso, 1 Coríntios 12, 27, que diz assim, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então não faz sentido dizer que pertence a Cristo e rejeitar o cabeça do corpo. E rejeitar o corpo do que cabeça, faz parte também, desse... Então, assim, não faz sentido. Por mais que argumentem os desigrejados, não faz sentido. A gente não pode deixar uma frustração, a gente não pode deixar uma solicitação pessoal não atendida tomar lugar em nosso coração a ponto de rejeitar aquilo que o próprio Deus criou. Não faz sentido falar, eu sou cristão, mas não tenho uma religião, eu sou cristão, mas não pertenço a uma igreja. Não faz sentido, cara. Nem na família Adams, que tem um mãozinha, ele é da família Adams. Muito bom. Agora você foi convencido de que você tem que ir para a igreja. Até o mãozinha tem uma família. Muito bom. Então, assim, cara, fica meio sem sentido, sem lógica. Então, o cara frustrou, magoou. E eu falo para você, muito que estão magoados, feridos com a igreja, tem muita razão. Tem muita razão. Sim, perfeito. Eu não estou tirando a razão, mas não existe só aquela igreja, só aquele povo, não existe só aquele método. Por isso que a igreja precisa estar próximo da Bíblia. Uma igreja bíblica, uma igreja confessional, é uma igreja que não vai inventar a roda, você gosta desse termo, e com isso, apresentando o Deus bíblico verdadeiro, não tem como você dissociar. Aí você não consegue mais. A graça, ela é irresistível nesse ponto, e ela sempre é irresistível, mas você vai ficar convencido biblicamente de que estava errado. Vamos pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, vamos pensar fora da caixa, mas a caixa está errada, né? Se querem chamar a igreja de caixa. Então, assim, não faz sentido ser membro desse corpo, mas rejeitar o corpo da pessoa. Se sua orelha fala, eu não quero ser do André, eu vou ser do Theo. Aí o Theo com 3 orelhas e você... Não faz sentido. Então é por aí. Respondendo a sua pergunta, então, não faz de forma nenhuma sentido bíblico, teológico, cristocêntrico, de dizer que é cristão, mas rejeitar o corpo. Perfeito. Eu acho que assim, a gente pode ir até seguindo por essas questões, né? As questões que são colocadas pra gente entendendo os motivos e dando uma clareza, né, para cada um dos motivos, né? Eu vejo que, e aí se eu estiver errado, como eu digo de vez em quando, né? Assim, eu fico em paz de falar qualquer coisa, que a responsabilidade de vocês de me corrigir aqui. Agora. Mas assim, quando a gente fala sobre essa lógica, né, de nós sermos a igreja, esse conceito ele não está relacionado a essa individualidade do ser enquanto igreja, mas essa lógica de que igreja não é prédio, né? Eu acho que é muito mais sobre isso do que sobre comunidade, né? Então, assim, é o entendimento que muitas das pessoas têm de que a igreja é um local, né? Seja o templo lá no endereço bíblico, né? Assim, as sinagogas, os templos, ou até o que a gente chama, né, de templo hoje também, que são as nossas igrejas, né? Então, a segunda igreja está na T12. O prédio da segunda igreja está na T12 e a segunda igreja se encontra na T12, se reúne na T12. Mas está em vários lugares da cidade, né? Mas nós, enquanto membros desse corpo de Cristo, e aí eu acho que é interessante esse entendimento, né, que nesse episódio não tem como a gente explicar tudo sobre isso, né, mas quando você falou sobre a igreja visível e invisível, é esse entendimento de que existe essa igreja visível que é composta pelos membros da igreja. Tem geografia. Tem geografia, local, tem nome, né, a segunda, a quarta, a terceira, a primeira, a IPB, a Batista, enfim, essa é a igreja visível, e a igreja invisível é aquela composta pelos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, que estão em várias dessas igrejas, e a gente entende que muitos
que estão na igreja visível, fazem parte da invisível, mas também tem aqueles que fazem parte da igreja visível que de fato não se converteram verdadeiramente, não creram em Jesus como único e suficiente Salvador. São dessas pessoas que eu falei no início, que estão na igreja por conveniência também, por achar que eu preciso. Não, minha mãe disse, meu pai disse, e se eu for à igreja, coisas boas acontecerão comigo. E isso é um jeito errado. A igreja é um corpo de pessoas convertidas a Deus. E que querem viver para a glória de Deus, né? Que exato, não simplesmente ter a bênção do Deus da bênção, mas ter o Deus da bênção como seu Senhor. Sabendo que isso pode vir situações difíceis, adversas, e nós vamos nos manter ali, não por causa do prédio, né? A gente até brinca, se essa igreja for destruída aqui, e aí, vai fazer falta? Tá, a gente reconstrói em outro lugar, e assim vai, porque a igreja não é a parede, não é o cimento, mas a igreja é o corpo de Cristo reunido. Pode estar reunido. É interessante porque na história, até em momentos de perseguição terrível, né? O povo, nessa necessidade de reunião, se reuniam nas cavernas, se reuniam nas casas escondidas. Isso acontece hoje ainda, né? Sim, em locais de perseguição. Locais de perseguição. Porque exatamente ser igreja expressa essa necessidade de estar junto, né? Eu gosto muito do que o texto de Hebreus fala sobre a exortação sobre não congregar, né? E aí uma justificativa no texto lá é que nós devemos congregar para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, você participar como membro de uma igreja e estar junto com o povo ali, primeiro, para uma adoração comunitária. Esse é o primeiro ponto. Estamos juntos ali, todos juntos adoramos o mesmo Deus. Então, nós vamos cultuar a Deus. Mas existem as outras questões que são também didáticas, né? O crescimento mútuo, você aprender com o erro do outro, você ensinar o outro alguma coisa que ele precisa. Diante de uma falha de alguém, aquela pessoa é corrigida, então você aprende com aquilo. Então existe toda uma questão também que envolve o crescimento espiritual através desse convívio, que faz parte do motivo do ser igreja, comunidade também. Perfeito. Né? Exatamente. Muitos pontos, assim, eu não vou lembrar qual é a passagem, agora não sei se é essa que você colocou também, que vai falar sobre a importância de não deixar de congregar. Hebreus, né? E ele vai falar assim, né? Em vez disso, façam admoestações, né? Se admoestem, né? E aí esse admoestar, né? Que traduzindo, a gente poderia dizer que é o aconselhar, que é o corrigir, que é o incentivar, né? É que a pessoa usa a palavra exortação, às vezes acha que exortação é dar um pito no outro. Exortar é incentivar. Vamos juntos. Nós podemos sim chegar no entendimento disso juntos. E muitas vezes esse incentivo, ele está atrelado a algum problema, a algum erro, né? Mas é esse movimento de que às vezes é importante essa chamada de atenção mais enfática, né? Sim. Mas é muito essa chamada de atenção no sentido de, meu irmão, esse caminho que você está trilhando é errado e você pode trilhar um caminho melhor na sua vida. Um caminho que glorifique mais a Deus. E eu tô aqui para te lembrar disso. Né? E foi bem você tocar nesse assunto, que eu acho que entra na ideia de que sem igreja não há disciplina, não há cuidado. Exatamente. E a gente precisa, né? As pessoas não querem, eu não vou deixar colocar cabresto. Não é questão de cabresto. Tanto o pastor, o presbítero, o diácono e o membro, todos nós somos membros de um corpo. E todos nós somos conduzidos pela mesma doutrina, que é a Bíblia. Ou seja, a doutrina bíblica nos disciplina, nos admoesta, nos adverte, nos instrui, nos motiva, e nós fazemos isso em comunidade. Exato, a doutrina bíblica faz tudo isso com a gente através da comunhão, através dos nossos irmãos. Uns aos outros, amai-vos. Eu fiz uma vez não sei se eu acho que na segunda eu não fiz não, um estudo chamado Uns aos Outros.
tudo que a Bíblia diz uns aos outros. Amar-vos uns aos outros, exortar-vos uns aos outros, disciplinar uns aos outros, né? Caminhar junto, tudo Deus não fez ninguém para andar sozinho. O homem estava lá sozinho no paraíso, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Diz o texto bíblico. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E deu ordem a estes, que a gente já falou dos mandatos, mas eu vou lembrar um pouquinho, para crescer, para multiplicar, para encher a terra. Qual o objetivo final disso? Missão doxológica, que é adorar a Deus, glorificado para sempre. Então, fora do contexto de igreja, não, às vezes as pessoas querem, mas a igreja é uma instituição aí que nasceu em Atos. Não, paraíso. Tem um escritor, o pastor Caio vai lembrar desses escritores que falam de missões, eu não vou lembrar. Ele vai falar que o formato, o estilo, a ideia do paraíso já era uma ideia de templo. São dimensões para isso, e o jeito da viração do dia, o contato com Deus, a adoração. Observe que o primeiro assassinato sai de um contexto de uma adoração, de um culto, de uma entrega. Veio trazer as primícias da terra, tanto Caim quanto Abel. Então, um com o coração contrito, grato, o outro duvidando daquilo que estava fazendo. E Deus se agrada de um, se agrada de outro, um vai, mata o outro. É a história, a gente já sabe onde deu. A grande questão é, sem igreja, como fazermos? Como sabermos os nossos limites? Como admoestarmos, como apresentarmos o Cristo bíblico, aquele que salva para os outros. Não, eu vivo sozinho. Não vive. Você pode parecer que faz. Rapaz, nem passarinho fica sozinho. Você vê que eles voam em bando, é tudo junto. E isso é uma coisa que Deus instituiu. Foi Deus que colocou isso. E é um fato interessante, por exemplo, Caim mata Abel no paraíso, né? No pós-paraíso, né, ali, e Deus o afasta da convívio, e ele vai para um lugar, ele faz o quê? Cria uma cidade. Ele junta pessoas, a polis, junta pessoas, e todo o desenrolar da história bíblica, você vê o povo de Deus sempre juntos, povos tanto ímpios quanto salvos, caminhando juntos. É uma instituição de Deus, Deus colocou isso no nosso coração para que nós fizéssemos, mas hoje no individualismo, colocado, infiltrado em nossos corações desde criança, que nós não precisamos dos outros, que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos dos outros. E tem gente vivendo desse jeito dentro da igreja, né? Eu estou puxando o tema e você não vem nele. E isso que você falou, né, do desde criança, que nós não precisamos dos outros e tudo mais, eu vejo um movimento muito do assim, você precisa se encaixar e você precisa se sentir confortável, né? Você precisa estar bem com o formato como você maneja a sua vida. E esse é o grande risco, né? É difícil porque aí a gente volta para a palavra, aí a gente volta, os nossos episódios eles são todos, parece que conectados mesmo, que é onde a gente tem que se sustentar no que a palavra de Deus nos ensina, né? E as confissões, que foi o último episódio, nos ajuda a entender, né? Que se a gente for seguir nesse caminho, a gente fica muito refém mesmo, né? Ao nosso gosto, né? Porque, e aí de fato as nossas experiências também, como a gente colocou, né, e você também acabou de falar, assim, que muitos dos motivos que fizeram as pessoas deixarem a igreja, deixarem de congregar, são motivos genuínos, assim, né, de muitas vezes abuso espiritual, né. Baseado até nessas promessas que tu falou aí, né, que eu preciso me encaixar. Aí o camarada, sabendo disso, fazendo uma leitura neurocientífica do ser humano, peraí, o que o ser humano quer? Ele quer ouvir o quê? Aí ele promete isso, só que Deus não promete algumas coisas que são faladas em algumas igrejas. E o que acontece com essas pessoas? Frustram. E aí, assim, tem a frustração e tem também, assim, a realidade, que eu acho que foi uma coisa que a gente não colocou aqui, de muitas pessoas que até têm uma aversão a estarem com outras pessoas, né? Que não gostam de se relacionar, que tem dificuldade de relacionamento antissocial. Exatamente. E que a vida de hoje, ela facilita muito a vida dessas pessoas, porque você tem a opção mesmo de viver sozinho e tudo mais, né? Assim, a opção social, digamos virtual. Assim. O mundo virtual, você não precisa sair. Office, né? Você não precisa sair para trabalhar, você não precisa sair para fazer compra, você não precisa sair para nada, inclusive não precisa sair para ir para a igreja. E aí, às vezes, isso é confortável para a pessoa. E é importante a gente entender esse movimento e a necessidade disso,
Porque, de fato, como eu falei, é uma maravilha viver em igreja, mas é uma maravilha que nos exige e nos dificulta a vida em muitos aspectos do que seria confortável pra gente. E essa é a maravilha do que Deus faz em nós, né? Porque nisso Ele nos transforma, nisso Ele nos corrige, nisso Ele nos santifica mesmo. E quando a pessoa ela se priva disso, ela se priva de se santificar em busca desse conforto. É mais confortável estar sozinho, então é mais fácil ficar sozinho. Mas ainda assim eu gosto ali do cristianismo e tudo mais, então eu leio a Bíblia, eu assisto um culto, eu vou me moldando aqui por mim mesmo, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí, por mais que muitas vezes seja doloroso, seja difícil, seja por uma experiência que a pessoa já viveu, né? E aí, poxa, eu fui de uma igreja, fui ferido desse jeito. Fui de outra igreja, aconteceu aquilo que me decepcionou. Estive em outra igreja e aconteceu aquilo outro que não foi legal e tudo mais. E aí, agora eu desisti. Sabe? É isso que, assim, esse sem dúvida não é o caminho. Não congregar com certeza, e eu acho que é isso que a gente quer dizer, né? Uma resposta errada. Isso não significa, e aí talvez a gente siga um pouquinho para o que você quer muito dizer, né? Mas isso não significa que congregar de qualquer jeito seja a resposta certa, né? Exato. Eu acho que esse é um ponto muito importante. De fato, talvez as experiências que você viveu de igreja não eram as experiências que você deveria continuar vivendo. Talvez a resposta era sair mesmo, mas talvez não também. Talvez você saiu por um motivo errado, talvez foi um movimento que não deveria ter acontecido. Sem dúvida, não deveria ter acontecido de você ficar nessa realidade, né? Quem tá na realidade do estar desigrejado, eu acho que a gente pode dizer assim, não tá certo, né? Salvo, assim, a pessoa que tá acamada, né? Alguma situação, assim, que ela faz parte da igreja ainda, inclusive. Na nossa igreja, a gente muitas vezes tem essas realidades, né? De irmãos que são membros da igreja, mas não podem estar presentes, e que a gente vai até eles, né? Os pastores vão, tem ali um culto com a pessoa em comunhão. Sabe o que é fantástico, André, nisso que você está falando? Essas pessoas, assim, que estão impossibilitadas de ir, é a primeira coisa que a pessoa fala quando a gente chega. Eu queria muito ela estar sofre, né? com Ela vocês. não... exatamente. Né? E uma coisa que eu falo para a audiência é assim, não é que você vá para a segunda igreja, ou para a quarta igreja, ou para outra igreja presbiteriana, ou tal, que você vai para lá e não vai ter problemas, que você não vai se decepcionar. Não, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. A igreja, o corpo de Cristo, é composta de pessoas pecadoras. Todas elas. Assim, tirou a cabeça do único que não pescoço para baixo do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, do pescoço para baixo, tudo é pecador. E assim, tirando Jesus da igreja, claro, né? Do pastor, do que seja, quantos anos ele tem de pastor, dali para baixo todos somos pecadores que estamos buscando, né, exortar mutuamente e aprendendo a palavra de Deus a viver como cristão, até o dia que Cristo vai tirar a igreja dele aqui da terra e viveremos sem o pecado no céu. Aí sim, sem pecado, os pecadores remidos de fato e não mais a dor e morte e nada mais. E desavença porque isso tudo é consequência do pecado. Sim. Mas é muito fácil culpar. Não é fácil culpar. A palavra mostra que é culpa do pecado. Por isso que o mundo está do jeito que está. É porque o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou contra Deus. E todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Então é necessário, igreja, sim, para que nós possamos caminhar nesse entendimento e, caminhando nesse entendimento, cheguemos ao dia que estaremos no céu, com o pecado retirado. E se a pessoa quiser se desvincular de qualquer relacionamento entre pessoas que têm falhas, ela vai ter que sair do mundo, né? Porque não vai poder trabalhar, não vai poder frequentar uma escola, porque onde essa pessoa vai, ela vai se deparar com as falhas das pessoas. E na igreja não é diferente, né? A igreja não é um lugar onde, ao adentrar ali, você se torna uma pessoa perfeita, agora você não tem mais nenhuma falha. A igreja é um lugar de pessoas falhas, pecadoras, que estão buscando servir a Deus, né? Então, o que nós não podemos fazer na igreja é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor como se eu quisesse que elas fossem perfeitas, como se eu quisesse que elas tivessem uma vida sem nenhuma falha. Não, pelo contrário, eu preciso olhar para essas pessoas
como pessoas pecadoras, assim como eu sou. Exato. E saber que em determinado momento da caminhada pode ser que eu venha me decepcionar com alguém, mas é possível também que eu venha decepcionar alguém. Então é uma situação onde todos somos iguais nesse aspecto, né? Sabe uma coisa e temos um objetivo em comum. Uma coisa que eu vejo é que, assim, eu sempre falo isso nos episódios, que pra gente o que a gente tá falando faz muito sentido e é muito fluido, porque são temas que a gente conversa, né, naturalmente. Sobretudo, assim, enquanto liderança de igreja, conselho, né, a gente aconselha pessoas, a gente recebe pessoas na igreja, a gente disciplina pessoas, então a gente vive esses assuntos muito constantemente. Uma coisa que eu vejo é que, assim, uma dor, digamos assim, do novo convertido, ou do novo membro de igreja, da pessoa que está se achegando à igreja, é uma visão de como se o que nós falássemos fossem falas direcionadas à pessoa, de pessoas mais graduadas e mais próximas de Deus, que a gente fala que é pecador, mas a gente fala retoricamente. A gente sabe que a gente não é tão pecador igual você que tá chegando, sabe? E aí a gente tá falando pra você enquanto uma pessoa mais feia que a gente, ou menos inteligente e tudo mais, e com esse olhar de cima pra baixo, né? E de fato, assim, não é isso, e não que nunca seja, porque de fato somos falhos e a gente pode, sim, a gente é vulnerável a cair em algum momento, enfim, nesse olhar orgulhoso da nossa fé e da nossa relação com Deus, mas assim, o que eu vejo, e graças a Deus, assim, que eu tenho experimentado como membro de igreja, membro de conselho, né, eu faço parte de um conselho, enfim, é essa realidade, assim, de fato, o que a gente está falando é o que somos falhos, pecadores, que estamos buscando viver para a glória de Deus e naturalmente estamos nos desenvolvendo e crescendo nessa santificação, e estamos aqui para nos ajudar. E quando a gente corrige, a gente busca fazer muito isso, assim, nesse caminho de humildade de membros falhos corrigindo outros membros falhos. E isso é um relato que eu posso dar, assim, eu mesmo, e aqui é um momento em que a gente tem essa oportunidade de eu, enquanto membro, enquanto presbítero, falando com os meus pastores, né? E desse movimento acontecendo de forma, de fato, mútua, né? Bilateral, assim, de pontos que às vezes a gente está errado, que os pastores nos corrigem, que outros presbíteros, outros irmãos da igreja vêm, olha, André, você precisa melhorar nisso, naquilo, e da mesma forma a gente com os nossos pastores, pastor, isso aqui, presta atenção nisso, olha, dificuldades que nós sabemos que nós temos, né, uns com os outros, assim, lutas mesmo que temos, que a gente pode se abençoar e se ajudar e se corrigir. Então, assim, isso é ser igreja. E esse é um movimento que a pessoa perde quando ela não faz parte. Deixa eu só fazer uma consideração no que você falou, e aí eu lembrei, talvez voltando lá na introdução, motivos pelos quais as pessoas às vezes se desencantam com a igreja, sim. E um deles, você tocou aí, que é aquela ideia de que o pastor seria quase que um deus. Sim. Né? Às vezes a pessoa vai para um determinado segmento religioso em que o pastor ali, ele se coloca como um ser celestial quase, sim. Né? Como alguém que não pode ser contrariado, que não pode ser repreendido. E aí, às vezes, a pessoa fica ali e, de repente, ela percebe que não é bem assim. Então, a igreja saudável, a igreja bíblica, é essa igreja em que, inclusive, os pastores, os líderes, são passíveis de repreensão. Sim. Né? Eles são tão pecadores quanto os outros, e ele não está acima dos seus liderados, né, nesse aspecto de alguém inatingível. Ele tem a sua função de liderança, mas nesse aspecto, ele é alguém que é ovelha como os outros. Perfeito. Então, isso é uma característica de uma igreja saudável também, né? E que, às vezes, a gente tem visto decepção de pessoas que se viram dentro de algum movimento em que ele acordou e viu, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E se decepcionou. E eu acho que isso é importante também, né? A pessoa líderes observar. abusadores, né? Exato, a ideia do abuso espiritual, né? Sim. Que um líder muitas vezes se utiliza dessa forma de manipulação. Então, eu sou o líder aqui, eu sou quase um deus, o que eu falei, o que eu falo é lei,
e às vezes fala as coisas da sua própria cabeça, né? E não buscam na palavra. E isso gera muita decepção muitas vezes. Perfeito. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Eu quero chegar nesse ponto do como participar, né? Como ser igreja de fato. Eu acho que o tempo tá Mas tá quase, né? Mas um ponto que eu queria que a gente pelo menos passasse por ele é essa realidade dos membros de igreja que estão distantes da sua igreja mãe, por assim dizer, né? E que muitas vezes acabam não congregando. Isso que a gente estava falando, né? Se muda e aí não buscam a igreja. Ou não, eu sou membro daquela igreja lá, então por isso que eu não tô indo aqui, mas não é que eu tô desigrejado, não é bem assim. Como que a gente lida com essa realidade? Então, tem várias situações. Por exemplo, conheço casos de pessoas que mudam para fora do Brasil, por exemplo, aceitam uma proposta de trabalho. Aí depois que aceita a proposta de trabalho, depois que está tudo engatilhado, que chega pra gente e fala assim: pastor, você sabe se tem igreja em tal cidade? E onde deveria ser o contrário. Receber uma proposta de trabalho fora do seu ambiente ali. É observar se ele vai poder congregar. Se tem uma igreja fiel às Escrituras naquela localidade, para ele poder aceitar o trabalho. Mas, infelizmente, muitos hoje colocam o êxito do trabalho, do dinheiro, ganhar mais em detrimento à adoração. E vai para essa cidade que ela não tem uma igreja fiel e ele te fala: olha, eu não estou congregando porque aqui não tem nenhuma igreja fiel. Então por que você foi para ele? Esse é o ponto. E tem outros que abraçam essa ideia: não, eu sou membro lá da segunda igreja, eu só vou passar um ano aqui fora e quando eu voltar não vou nem pedir minha carta. O conselho que eu dou em vias gerais, eu não sei se o pastor Evandro vai pontuar depois, mas assim, você está em Ji-Paraná, você mudou para Ouro Preto, chegou, meu irmão, não espere não precisa tirar as coisas da caixa, já vá visitar uma igreja, já vai buscar uma igreja fiel, vai visitar essa igreja, peça sua carta, seja um membro operante nessa igreja. Mas eu vou ficar só um ano e vou voltar. Pede sua carta de volta. É simples assim. Às vezes você que não nos assiste não entende. A carta é a transferência de igrejas para igrejas. Não, pastor, eu estou aqui numa cidade que não tem igreja presbiteriana. Planta uma. Quem sabe Deus está te mandando para aquela igreja para plantar uma igreja. Mas eu não sou dessa área de plantar igreja. Então procure uma cidade que tem uma igreja que você possa congregar. Então, esse lance de ficar fora da igreja num pressuposto que eu não estou na minha igreja, isso é balela, isso é conversa fiada. E até eu acho que vale um parêntese aqui sobre isso, assim, na verdade uma adição, né? Sobre essa questão do pedir a carta, né? Porque às vezes parece um movimento muito cara de presbiteriano mesmo, né? Assim, de tudo tem que estar dentro da regra e tudo mais. Outras igrejas também usam esse pressuposto. Também tem, sim. Mas assim, vou ficar só um ano, eu não vou pedir a carta, né? Porque mais fácil. Mas eu vou frequentando, servindo e tudo mais. E assim, a minha recomendação, quando eu falo sobre isso, eu já tive conversas em relação a isso, de que eu recomendo que peça mesmo. Sim. Assim. Por quê? Porque quando você pede a sua carta de transferência... É pertencimento, né? Exatamente. A palavra é essa nova, E né? o pertencimento, ele tem também um lugar de compreensão da autoridade. Sabe? Você entende que nesse período da sua vida, essa igreja é a sua igreja. Esses irmãos são os seus irmãos. E não que você só é irmão da igreja local, né? Mas assim, é essa igreja que você serve, é esse pastor que é o seu pastor, é essa comunidade que te exorta, que te admoesta, que você participa, que você contribui tanto financeiramente como com o seu trabalho, com seus dons, enfim. Então, assim, esse movimento do pedir a carta, eu concordo com você. Eu sou assim, André. Eu chego, por exemplo, ontem eu fui na congregação, então as pessoas que estão visitando lá. Eu já cheguei, e aí, já é para pedir sua carta? Aí o cara, é mesmo, né? Calma aí, né? Não, ele falou, é mesmo, pode lembra, pedir. Né? Porque assim, cria fica ali naquela vibe, não, eu já sou, tá, meu irmão, você já é membro, isso não vai mudar, sua salvação, sua casinha tá lá no céu, tá tudo certinho, não tem a ver com salvação, não tem a ver com isso que você falou, de ser liderado, de ser admoestado, de caminhar junto com aquela congregação, de caminhar junto com aquela igreja, com aquela comunidade, isso, sei lá como queira chamar. Falando, assim, uma visão de conselho da igreja, isso
de alguma forma muda o nosso olhar para a pessoa também. Sim. A pessoa que é um visitante, a pessoa que é um membro. O membro da segunda IPB, ele é minha ovelha. Né? Assim, a gente tem uma responsabilidade sobre como vamos aplicar a doutrina da igreja, né? Numa pessoa que não é nossa ovelha. Ela não é. Ela não está sob a nossa jurisdição. Quando a pessoa se torna membro de uma igreja, em outras palavras, ela está dizendo, eu me submeto à liderança dessa igreja, eu me submeto ao ensinamento dessa igreja, né? Eu me submeto a prestar o serviço com os meus dons nesta igreja. Então tem toda uma implicação de você ser membro de uma igreja. Você se coloca ali como participante e se submetendo a tudo que aquela igreja vive, né? E a sua liderança. Então quando a pessoa vai para uma igreja e ali ela simplesmente fala, vou passar aqui 1 ano, então não vou me tornar membro aqui. Ela está dizendo, eu não vou me submeter integralmente ao que... eu vou ser um participante aqui. Então, um visitante. Assim, um visitante. Então, assistindo dessa forma... É a mesma coisa, né? Quando uma pessoa vem para a igreja e fala assim, não, estou convertido. Aí você fala assim, então vamos fazer um discipulado, vamos tornar membro da igreja? Não precisa. Não precisa não. Batismo nem salva. Não, realmente, batismo não salva, mas os salvos pretendem, desejam ser membro daquele corpo. Os salvos desejam, e o método de ser membro de um corpo é o batismo, é o selo do Espírito Santo em nós. Então, ele deseja isso. Então, é inadmissível também estes que estão na igreja como um enfeite. Tá lá, não, todo domingo eu vou na igreja. Mas não conhece, ninguém nem sabe quem é essa pessoa e ele não conhece mais ninguém. Então, não existe comunhão, koinonia, comunhão, ter tudo em comum, ter todo o desejo. Eu fico doido com um negócio desse. O cafezinho da igreja, gente, o bate-papo, é massa demais. A gente dá até vontade de pregar mais tempo, né? Porque termina de pregar, o povo fica ali na igreja, proseando. Já tem gente, quando você fala que a graça do Senhor, você abre o olho, ela virou purpurina, sumiu. E não é... A comunhão da igreja é muito mais do que ir à igreja. É muito mais do que estar... também simplesmente no hall de membro da igreja. Não, meu nome está ali, eu sou dizimista. Não. Igreja, comunhão dos santos. Os escolhidos de Deus estão juntos, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém. Mas tem muitas pessoas, pastor, que me machucaram. Sim, porque são pecadores. Perfeito. E assim como Jesus nos perdoou, sendo nós pecadores, e nos deu assento celestial, o que nós devemos fazer? Igual Jesus, perdoar. Não é isso que a gente, na oração dominical, perdoa como nós temos perdoado? Então, são condições. A igreja, ela precisa isso, viver essa verdade de Cristo. E as pessoas individualistas não querem isso. E aí culpam a igreja. A igreja não é culpada. Sim, o meu egocentrismo, meu desejo pessoal, minhas convicções pessoais. E eu não vou deixar me dominar pelo pastor. Eu vou ser comandado pelo pastor Evandro, um pecador. É isso mesmo. Então não tem muito o que falar. Mas é inaceitável, de novo eu vou repetir, dizer que é um cristão e renegar o corpo, pelo qual cabeça é Cristo. Basicamente, vamos embora? Comentar, Eve? Alguma coisa sobre isso? Tem um pontinho que eu queria... Tem mais, então pode ir para o seu ponto. Então tá bom. Beleza. Não, assim, dentro do que o pastor Marconi estava falando, né, eu acho que assim, esse ponto do frequentar a igreja, eu acho que é isso que você acabou dizendo, né? Ele não é suficiente, então não é sobre... esse podcast, sem dúvida, não é sobre você tem que ir domingo no culto, né? Eu acho que isso até talvez, posso estar até enganado, né? Mas isso é muito comum para católicos, né? Assim, tem que ir domingo à missa, né? Então, como se o culto de domingo à noite fosse a nossa missa, que você tem que estar lá presente. Exato. E aí não é sobre isso, né? A gente, ser igreja está longe disso. E eu diria assim que para além disso, né, também não é ter o seu nome no documento dos membros da igreja, né, seja da segunda IPB ou de qualquer igreja. Não é só isso. Que também não é só isso. E aí a gente vai vendo, né, assim, a gente já falou em muitos pontos aqui sobre o que é essa igreja e esse movimento, né, do viver em comunidade. Um ponto que eu acho que ele facilita entender isso, é isso que você colocou sobre servir a igreja com os dons. Isso faz parte do ser membro de igreja. Então, também, assim, não adianta. E eu acredito que
é um processo, muitas vezes, né? A santificação é um processo. Então, de fato, às vezes você até se converteu. A gente não duvida da sua conversão em Cristo porque você não quer ser membro de igreja. Uhum. Quando o pastor Marconi fala, né, que é natural de um convertido querer fazer parte de uma igreja, talvez você se converteu, mas essa chave não virou ainda. A nossa oração é que vire logo, para que você não perca esse tempo que você está perdendo, né, não fazendo parte. E outro movimento se tornando membro, servir com seus dons, ser bênção na vida dos irmãos através daquilo que Deus te deu de habilidade que Ele não me deu, e que a gente precisa, né, e que a gente está aqui para isso. São as várias funções do corpo, a multiforme graça de Deus. Exatamente. Tudo isso é revelado na comunidade, na igreja, no conjunto. E se você não tem isso, como é que isso vai ser revelado na sua vida, né? E aí é um ponto muito interessante, desculpa, Hélio, mas um ponto muito interessante sobre essa questão do ser igreja online. Não vai, né? Tem uma ilustração a igreja boa. online não te dá os elementos que, biblicamente falando, que é uma igreja. Parte do que é uma igreja. Exatamente. Tem uma ilustração sobre o carvão, né? Um carvão ele pode manter aceso por pouco tempo, ou por algum tempo fora da fogueira, né? Mas inevitavelmente ele vai se esfriar, se apagar e ficar fora desse corpo. É exatamente isso. A pessoa vai... Um barquinho que soltou a emenda ali, as cordas, e ficou à deriva. Mas... Eu não consigo confabular isso. E outro ponto, assim, dentro do que você estava falando, que também me veio à mente, a gente tem... Deus tem trazido, né, assim, muitas pessoas novas para nossa igreja, né, assim, a gente glorifica Deus por ver esse movimento acontecendo, e muitas vezes, assim, eu me coloco no lugar dessas pessoas por pouco tempo, né, eu sempre fui assim, filho de pastor, né, então a gente sempre foi da igreja, assim, naturalmente, mas eu vivi um tempo sendo visitante, digamos assim, de igreja, conhecendo ali uma nova comunidade, e eu vejo que muitas vezes, assim, esse sair cedo, ele pode ter um quê de vergonha mesmo, de não se colocar e tudo mais. E às vezes isso por alguma dificuldade da pessoa ou até por uma dificuldade da igreja. Às vezes a gente não conseguir integrar a pessoa de forma fluida, enfim. Pode existir isso. Mas isso que o pastor Marconi falou, seja na segunda igreja ali que é a nossa, seja em outras, assim. Se você é um novo convertido, às vezes se converteu online mesmo, né? Enfim, e tá querendo buscar uma igreja, né? Exatamente. A minha recomendação é justamente a recomendação que o pastor fez, assim, fique mais, sabe? Dê chance, sabe? Dê espaço para que... Se faça conhecer. Exatamente, assim, dê espaço para que a gente te conheça, para que a gente conviva, para que a gente converse, porque isso também faz parte desse processo de integração. Porque, de fato, a gente dá muito exemplo de quando você tá numa escola nova, né, ou num trabalho novo. Todos esses movimentos, esses momentos, de fato, eles têm esse desconforto parece que todo mundo que tá ali sabe como fazer o que fazer, sabe onde colocar a mão, sabe como sentar e como levantar, e eu não sei. Então eu me sinto deslocado. É normal, é natural. Eu acho que é natural que isso aconteça. Completamente. E isso só vai deixar de ser à medida em que você se colocar, que você estiver com a gente ali. E aquilo que eu tava falando sobre... que eu tava comentando assim, que mais gente dá mais trabalho, mas é um trabalho que a gente quer ter, que a gente quer viver, porque é o que Deus nos chamou, né? Para pastorear a igreja, para discipularmos, para cuidarmos, né? Então, assim, a gente quer conhecer você, a gente quer conhecer esses novos que estão chegando. Outros sim, André, e eu acho que esse é o momento de falar, para você que é membro de igreja. Perfeito. Saiba receber em nome de Jesus, pelo amor de Deus, acolha. A pessoa tá, como o André falou, ele não sabe onde pôr a mão, ele não sabe o que é um hino, ele não sabe o que, às vezes nem abrir a Bíblia. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Igreja é caminhar junto, e tem pessoas que nós precisamos ajudá-las a caminhar, é andar junto no caminho, não é dizer, uai, mas você não sabe abrir a Bíblia? Não, não sei. A primeira vez que eu fui na igreja, abra sua Bíblia aí, tá. Eu não fazia ideia, nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida, né? Agora, a pessoa que está ali, que deveria saber, não ajudar, fazer pouco caso, não, irmãos, não podemos de forma alguma sermos conhecidos como a igreja da panelinha, onde os jovens se juntam na panelinha, os adultos se juntam na panelinha, os idosos se juntam na panelinha, as mulheres, não, nós somos corpo.
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. É isso, vivendo em comunhão. E trazendo esse novo corpo que está chegando, né? Para viver nessa comunhão. Agora, como integrar esse corpo essa parte do corpo que está chegando no corpo? Cara, é enxertando mesmo, é chegar junto, é chegar, vamos aqui, meu irmão, é aqui, minha filha, vem cá. A nossa mocidade está com um projeto interessante que é de receber as pessoas. Cara, isso deveria ser comum para a igreja. Receber bem as pessoas. E isso não significa com a plaquinha de boas-vindas, não é isso? É viver a comunhão do dia a dia com aquela pessoa. Comer 1 quilo de sal com aquela pessoa. Não é fácil, não. Mas é necessário. Nós, como corpo de Cristo, precisamos fazer isso. Então, os que estão se achegando, se deixem conhecer. É isso. Os que estão dentro, se façam conhecer. É mutualidade. Então, se não houver mutualidade, não existe igreja. É isso aí, show de bola. Anderson, tem tanta coisa que eu queria falar, mas o tempo não deixa. Vamos fazer um. Eu creio que pode dois. Pra finalizar essa parte aqui, assim, podemos chegar numa conclusão de que não tem como ser de fato um cristão sem igreja, né? Essa é a minha conclusão de tudo. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu sou um cristão que não vou à igreja. Aí, talvez, é preciso repensar e buscar biblicamente o que é ser um cristão, né? Porque, necessariamente, um servo de Deus, ele está inserido numa comunidade. Então, isso é bíblico. Isso é uma doutrina, né? Uma doutrina bíblica. Então, é necessário ter esse entendimento. E aí a gente lida com essas questões tão contemporâneas aí de movimentos que estão sempre dizendo, não, você pode ser igreja sozinho. Biblicamente impossível. Então não tem como. Isso aí, assina embaixo. É isso aí, show de bola, muito bom. Realmente, assim, muitos assuntos que a gente poderia desenvolver aqui, mas... Quem sabe depois do feedback surge aí um novo podcast. Mais pontos. Se tiverem pontos, inclusive, que vocês olham e falam assim, tudo bem, vocês responderam um monte de coisa, mas eu continuo aqui, ó, isso aqui... uma dúvida que ainda é uma oportunidade, fazer um feedback aí, comentar e a gente tentar resolver essa questão. Né? Muito bom, muito caminhar junto. Vamos lá, mensagens finais, então? Isso aí. Então, começa sempre pelo mais velho. Então eu tenho que ser. Foi agora que falou que ele estava lá no Westminster, né? Foi. Então é você, Marcos. Então, não, vai lá, chefe. Não, só dizer da nossa alegria sempre de passar esse tempo aqui abordando esses temas que creio que para você que acompanhou o podcast é de importância. E aquilo que não ficou resolvido aqui para você, como o André já disse, nós estamos à disposição de te ajudar. É só você entrar em contato com a gente e a gente pode conversar, né, de uma forma mais específica sobre algum tema, algum ponto que você ainda não compreendeu. Então, a segunda igreja presbiteriana aqui de Paraná está à sua disposição. Venha conhecer e venha estar conosco. Vai ser um prazer muito grande. Amém. Só pegando carona nisso aí, se alguém te machucou, se alguém te frustrou, se alguém te decepcionou, se alguém lhe prometeu alguma coisa e não cumpriu, e você tem isso como igreja, eu peço para você jogar isso fora e venha ser igreja conosco. Venha conhecer o verdadeiro evangelho. Venha viver a vida convencional de um crente, um pecador falando para outro pecador, mas convictos que o nosso Senhor Jesus, ele tem muito mais para nos oferecer do que alguns charlatões por aí. Então, que Deus possa te abençoar, que você possa receber essa palavra no seu coração, que ela venha frutificar e que você venha ser igreja conosco. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Para concluir, eu peguei aqui o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vou ler aqui do 15 ao 18, Jesus falando sobre quem ele é, né? Ele estava explicando ali quem ele é e pergunta para os discípulos, né, quem eles estão falando que eu sou. E aí eles respondem e depois ele pergunta, né, e vocês, né? Vou ler a partir do 15. Mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou?
E aí respondeu Simão Pedro e disse, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um texto que tem muitas questões sobre ele, mas Jesus está falando sobre ele mesmo, né? E aí a gente entende que a igreja, ela foi estabelecida pelo próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental, né? Em outros textos, como a gente falou, né? A Bíblia precisa ser interpretada de forma completa, e em vários outros textos a gente vai entender que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Exato. E nós somos igreja porque ele é o cabeça. Então, quando nós nos reunimos como corpo, nós estamos querendo fazer parte desse corpo que ele mesmo criou. E o meu desejo de coração, assim, é que você que está distante, que não chegou ainda, ou que até chegou, como o pastor Marconi bem mencionou, mas não tem vivido de fato a vida do que é ser igreja, sendo abençoado e abençoando, sendo servido e servindo, sendo admoestado, corrigido, exortado, e também admoestando, corrigindo e exortando. Se você não tem vivido isso, a minha oração é que você viva isso, que você tenha esse privilégio. A palavra de Deus, ela nos ensina como sermos edificados, santificados, como vivemos para a glória de Deus. E parte do viver para a glória de Deus, em diversos pontos da palavra, não dá para ser sem a igreja. Foi tudo que a gente falou aqui, né? Não dá sem a igreja. Quando a gente vai falar sobre exortarmos mutuamente, sobre servirmos mutuamente, quando tem as passagens que vai falar, olha, as mulheres mais velhas instruam as mulheres mais novas. Onde a gente vai encontrar essas mulheres mais velhas e as mulheres mais novas? Onde que existe isso? Dentro da igreja. Então é isso, a igreja, ela existe porque o próprio Cristo a construiu e a edificou, e glória a Deus por isso. É difícil. Amém. Tem trabalho, dá trabalho, problema. A gente realmente tem hora que, nossa, é difícil. Não é fácil mesmo. E essas dificuldades, elas refletem o pecado do nosso irmão, o nosso pecado. E é isso que é para acontecer. É justamente isso que é para acontecer. Que aí acontecendo, nós somos também mutuamente edificados. Isso. E aí Deus nos santifica através da comunhão com nossos irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Se você gostou do nosso episódio, deixa o seu curtir aí no YouTube, no Spotify. Siga as nossas redes sociais, não esqueça de seguir, da segunda IPB, da quarta IPB. Os pastores já convidaram ali para nossa igreja, a gente vai ficar muito feliz em recebê-los também. Se você chegar também na nossa igreja através do podcast, vai ser muito legal saber, vai ser legal mesmo, é só por isso. Comente isso lá. Comente com a gente que você veio através daqui. O Instagram do nosso seminário também você pode seguir. O Instagram do nosso podcast, a Bíblia Responde, também convido que você siga. E, mais uma vez, tem dúvidas, perguntas, questionamentos e quer saber a resposta à luz da Bíblia? Deixa lá, vai ser muito bom saber sua dúvida. Quem sabe no próximo episódio a gente responde ela. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais.